1 Crônicas, capítulo 5. Ora, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, porém profanou o leito do seu pai, o seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, o filho de Israel. E a genealogia não deve ser considerada segundo o seu direito de primogenitura, porque Judá prevaleceu sobre os seus irmãos e dele provém o líder, mas o direito de primogenitura era de José. Os filhos, digo eu, de Ruben, o primogênito de Israel, foram Enoque e Palu, Ezom e Carmi. Os filhos de Joel, Semaías, o seu filho, Gog, o seu filho, Simei, o seu filho, Mica, o seu filho, Reaías, o seu filho, Baal, o seu filho, Beera, o seu filho, a quem Tiglac-Pileser, rei da Síria, levou cativo. Ele era príncipe dos Rubenitas. E seus irmãos, pelas suas famílias, quando a genealogia das suas gerações foi considerada, foram os chefes: Jeiel e Zacarias, e Belá, o filho de Azaz, o filho de Sema, o filho de Joel, que habitou em Aroer, até Nebo e Baal-Meon. E na direção leste ele habitou até a entrada do deserto desde o rio Eufrates, porque o seu gado fora multiplicado na terra de Gileade, e nos dias de Saul eles fizeram guerra contra os agarenos, que caíram pelas suas mãos e habitaram nas suas tendas por toda a parte da terra ocidental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles, na terra de Bassã até Salca. Joel, o chefe, e Safã, o imediato, e Janai, e Safate em Bazã. E os seus irmãos da casa dos seus pais foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Izia, Eber, Sete. Estes são os filhos de Abiail, o filho de Uri, o filho de Jarô, o filho de Gileade, o filho de Micael, o filho de Jezizai, o filho de Jado, o filho de Bus, Ai, o filho de Abidiel, o filho de Guni, chefe da casa dos seus pais. E eles habitaram em Gileade, em Bassã, e nas suas aldeias, e em todos os arredores de Saron, até os seus limites. Todos estes foram considerados pelas genealogias nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Os filhos de Ruben e os gaditas e a meia tribo de Manassés, de homens valentes, homens capazes de empunhar um broquel e espada, e de atirar com arco e hábeis na guerra, foram 44.760, que saíam para a guerra. E eles fizeram guerra contra os agarenos, contra Getur, e Nafes e Nodab, e foram ajudados contra eles, e os agarenos foram entregues nas suas mãos, e todos os que estavam com eles, porque clamavam a Deus na batalha. E ele foi suplicado por eles, porque colocaram a sua confiança nele. E levaram consigo seu gado, dos seus camelos 50.000, e das suas ovelhas 250.000, e dos jumentos 2.000, e dos homens 100.000. Pois ali caíram muitos mortos, porque a guerra era de Deus, e eles habitaram em seus lugares até o cativeiro. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram na terra, eles se multiplicaram desde Bassã até Baal-Hermon e Senir, e até o monte Hermon. E estes foram os cabeças da casa dos seus pais, a saber, Éfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias, Jadiel, homens fortes e valentes, homens afamados e cabeças da casa dos seus pais. E eles transgrediram contra o Deus dos seus pais e foram se prostituindo atrás dos deuses do povo da terra, aos quais Deus destruiu diante deles. E o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Tiglac-Pileser, rei da Síria, e eles os levaram cativos, os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram até Alá, e Abor, e Ara, e até o rio Gozã, até este dia. Capítulo 6. Os filhos de Levi,
Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron, Uziel. E os filhos de Anrão, Arão, Moisés e Miriam. Os filhos também de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias, Finéias gerou Abisua, Abisua gerou Buque, Buque gerou Uzi, Uzi gerou Zeraías, Zeraías gerou Meraiote, Meraiote gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Aimaas, Aimaas gerou Azarias, Azarias gerou Joanã, Joanã gerou Azarias. Ele é aquele que executava o ofício de sacerdote no templo de Salomão, edificou em Jerusalém. E Azarias gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Salum, Salum gerou Ilquias, Ilquias gerou Azarias, Azarias gerou Seraías, Seraías gerou Jeozadak, Jeozadak foi levado ao cativeiro quando o Senhor removeu Judá e Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, e esses são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. E os filhos de Coate foram Anrão, Eissar e Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, Mule e Muzi. E estas são as suas famílias dos levitas, segundo os seus pais. De Gerson, Libni, o seu filho, Jaate, o seu filho, Zima, o seu filho, Joã, o seu filho, Ido, o seu filho, Zerá, o seu filho, Jeaterai, o seu filho. E os filhos de Coate, Aminadab, seu filho, Corá, seu filho, Assir, seu filho, Eucana, seu filho, Abiasaf, seu filho, e Assir, seu filho, Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, e Saul, seu filho. E os filhos de Eucana, Amizai e Aimote. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana, Zofai, seu filho, e Naate, seu filho, Eliabe, seu filho, Jeroão, seu filho, Eucana, seu filho. E os filhos de Samuel, o primogênito, Joel e Abias. Os filhos de Merari, Mali, Libni, seu filho, Simei, seu filho, Uzá, seu filho, Simeia, seu filho, Agias, seu filho, Asaías, seu filho. E esses são aqueles que Davi colocou sobre o serviço do cântico na casa do Senhor. Depois disto, a arca teve repouso. E eles ministravam diante do lugar de habitação do tabernáculo da congregação, com cantares, até que Salomão teve edificado a casa do Senhor em Jerusalém. E depois serviram no seu ofício segundo a sua ordem. E estes são aqueles que serviram com seus filhos, dos filhos dos coatitas, Emã, um cantor, o filho de Joel, o filho de Samuel, o filho de Eucana, o filho de Jeroão, o filho de Eliel, o filho de Toá, o filho de Zuf, o filho de Eucana, o filho de Maate, o filho de Amazai, o filho de Eucana, o filho de Joel, o filho de Azarias, o filho de Sofonias, o filho de Taate, o filho de Assir, o filho de Ebiasaf, o filho de Corá, o filho de Izar, o filho de Coate, o filho de Levi, o filho de Israel. E o seu irmão Asaf estava à sua direita, a saber, Asaf, o filho de Berequias, o filho de Simeia, o filho de Micael, o filho de Baacéias, o filho de Malaquias, o filho de Etne, o filho de Zerá, o filho de Abdaías, o filho de Etã, o filho de Zima, o filho de Simei, o filho de Jaate, o filho de Gerson, o filho de Levi. E os seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda. Etã, o filho de Quise, o filho de Abdai, o filho de Maluque, o filho de Asabias, o filho de Amazias, o filho de Uquias, o filho de Anzi, o filho de Bani, o filho de Semer, o filho de Mali, o filho de Bani, o filho de Semer, o filho de Mali, o filho de Uzi, o filho de Merari, o filho de Levi,
Os seus irmãos, os levitas, foram indicados para todo tipo de serviço no tabernáculo da casa de Deus. Porém, Arão e os seus filhos ofereceram sobre o altar da oferta queimada e sobre o altar do incenso e foram indicados para todo o serviço do Santíssimo Lugar e para fazer expiação por Israel, segundo tudo o que Moisés, o servo de Deus, havia ordenado. E esses são os filhos de Arão: Eleazar, seu filho, Finéias, o seu filho, Abisua, o seu filho, Buque, seu filho, Uzi, seu filho, Semarias, seu filho, Meraiote, seu filho, Amarias, seu filho, Aitube, seu filho, Zadok, seu filho, Aimás, seu filho. Ora, estes são os seus lugares de habitação, segundo seus acampamentos nas fronteiras dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, porque deles foi a sorte. E deram-lhes Hebrom na terra de Judá e os seus arredores. Porém, os campos da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, o filho de Jefoné. E os filhos de Arão deram as cidades de Judá, a saber, Hebrom, a cidade de refúgio, e Libna com os seus arredores, e Jatir, e Estimoa com os seus arredores, e Ilém com os seus arredores, Debir com os seus arredores, Azã com seus arredores, Bet-Semes com seus arredores, e da tribo de Benjamim, Geba com seus arredores, Alemete com seus arredores, Anatote com seus arredores, todas as suas cidades, com todas as suas famílias, foram 13 cidades. E os filhos de Coate, os quais foram deixados na família daquela tribo, foram cidades da meia tribo, ou seja, da meia tribo de Manassés, por sorte das cidades. E aos filhos de Gerson, por todas as suas famílias, da tribo de Issacar, e da tribo de Aser, e da tribo de Naphtali, e da meia tribo de Manassés, em Bassã, 13 cidades. Aos filhos de Merari foram dadas por sorte pelas suas famílias. Receberam da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E os filhos de Israel deram aos levitas essas cidades com os seus arredores. E eles deram por sorte da tribo dos filhos de Judá, e da tribo dos filhos de Simeão, e da tribo dos filhos de Benjamim, estas cidades, as quais são chamadas pelos seus nomes. E o restante das famílias dos filhos de Coate receberam com seus territórios cidades da tribo de Efraim. E eles lhe deram das cidades de refúgio Siquém, no monte Efraim, com seus arredores, deram também Gézer com seus arredores, e Joquimeão com seus arredores, e Bet-Oron com seus arredores, e Aijalon com seus arredores, e Gat-Rimon com seus arredores, e da meia tribo de Manassés, Aner com os seus arredores, e Bileão com seus arredores, para a família do remanescente dos filhos de Coate. Aos filhos de Gerson foram dadas da família da meia tribo de Manassés, Golã em Bassã, com seus arredores, Astarote com seus arredores, e da tribo de Issacar, Quedes com seus arredores, Daberate com seus arredores, Ramote com seus arredores, e Anem com seus arredores, e da tribo de Aser, Masal com seus arredores, Abdom com seus arredores, Ucoque com seus arredores, Reobe com seus arredores, e da tribo de Naphtali, Quedes, na Galileia, com seus arredores, e Amon com seus arredores, e Kiriat Jearim com seus arredores. Aos filhos de Merari que restaram foram dadas da tribo de Zebulon, Rimono com seus arredores, Tabor com seus arredores, e no outro lado do Jordão, junto a Jericó, no lado leste do Jordão, foram-lhes dadas da tribo de Ruben, Bezer, no deserto com seus arredores, e Jaza com seus arredores. Também Quedimote com seus arredores, e Mefaate
com os seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote em Gileade, com seus arredores, e Maanaim com seus arredores, e Esbom com seus arredores, e Jazer com seus arredores. Capítulo 7. Ora, os filhos de Issacar foram Tola e Puva, Jazube e Sinrom, 4. E os filhos de Tola, Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibsão, Samuel, cabeças das casas dos seus pais, a saber de Tola. Eles foram homens valentes e poderosos nas suas gerações, cujo momento foi nos dias de Davi, 22.600. E os filhos de Uzi, Israías, e os filhos de Israías, Micael, Obadias, Joel e Sias, 5, todos eles homens principais. E com eles, nas suas gerações, segundo a casa dos seus pais, havia tropas de soldados para a guerra, 36.000 homens, pois eles tinham muitas mulheres e filhos. E os seus irmãos, dentre todas as famílias de Issacar, foram homens valentes e poderosos, considerados todos pelas suas genealogias, 87.000. Os filhos de Benjamim, Belá e Bequer e Jediael, 3. E os filhos de Belá, Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote, Iri, 5. Cabeças da casa dos seus pais, homens fortes e valentes, e foram considerados pelas suas genealogias 22.034. E os filhos de Bequer, Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote, Alemete, todos estes são os filhos de Bequer. E o número deles, segundo a sua genealogia, pelas suas gerações, cabeças da casa dos seus pais, homens fortes e valentes, foi de 20.200. E o filho de Jediael, Bilã, e os filhos de Bilã, Jeús e Benjamim, e Eude, e Quinaana, e Zetã, e Tarsis, e Aissaar, todos esses filhos de Jediael, segundo os cabeças das suas famílias, homens fortes e valentes, foram 17.200 soldados, aptos para sair à guerra e à batalha. Também Supim e Eupim, o filho de Ir, Euzim, dos filhos de Aer. Os filhos de Naphtali, Jaziel, Iguni, Jezer, Salum, os filhos de Bila. Os filhos de Manassés, Aziel, que teve de sua mulher, mas a sua concubina, a arameia, deu à luz Maquir, o pai de Gileade. E Maquir tomou por esposa a irmã de Upim e Supim, que tinha por nome Maaca. E o nome do segundo foi Zelofeade. E Zelofeade teve filhas. E Maaca, a esposa de Maquir, deu à luz um filho, e ela chamou o seu nome Pérez. E o nome do seu irmão foi Séres. E os seus filhos foram Ulão e Requém. E o filho de Ulão, Bedã. Estes foram os filhos de Gileade, o filho de Maquir, o filho de Manassés. E a sua irmã, Amolequete, deu à luz Isode, e Abiezer e Macla. E os filhos de Semida foram Aiã, Siquém, Liqui, Anião. E os filhos de Efraim, Sutela, Bered, seu filho, Taate, seu filho, Ileada, seu filho, e Taate, seu filho. E Zabade, seu filho, e Sutela, seu filho, e Ezer e Eleade, cujos homens de Gate, que nasceram naquela terra, os mataram, porque eles desceram para roubar o seu gado. E Efraim, pai deles, pranteou muitos dias, e os seus irmãos vieram lhe consolar. E quando ele conheceu a sua esposa, ela concebeu e deu à luz um filho, e ele chamou o seu nome Berias, porque a sua casa ia mal. E a sua filha foi Será, que edificou Bet-Horon, de baixo e de cima, e Uzer Será. E Refa foi seu filho, também Rezefe, e Telá, seu filho, e Taã, seu filho, Ladã, seu filho, Amiúde, seu filho, Elisama, seu filho,
Num, seu filho, Josué, seu filho. E as suas possessões e habitações foram Betel e as suas aldeias, e em direção ao leste, Naarã, e em direção ao oeste, Gézer, com as suas aldeias, também Siquém e as suas aldeias, até Gaza e as suas aldeias. E junto aos limites dos filhos de Manassés, Bet-Sean e as suas aldeias, Taanac e as suas aldeias, Megido e as suas aldeias, Dor e as suas aldeias. Nestas habitaram os filhos de José, o filho de Israel. Os filhos de Aser, Imna, e Isvá e Isvi, e Berias e Sera, sua irmã. E os filhos de Berias, Éber e Malquiel, que é o pai de Birzavite. E Éber gerou Zaflete, e Somer, e Otão, e Suá, sua irmã. E os filhos de Jaflete, Pazaque, Bimal e Asvate. Estes são os filhos de Jaflete. E os filhos de Semer, Aí, Roga, Jeubá e Arã. E os filhos do seu irmão Elém, Zofá, Imna, Seles, Amal. Os filhos de Zofá, Suá, Arnéfer, Sual, Beri, Irã, Bezer, Ode, Samá, Silza, Itrã, Beera. E os filhos de Jéter, Jefoné e Pispa, e Ara. E os filhos de Ula, Ara, Aniel, Rízia. Todos esses foram os filhos de Aser, cabeças da casa do pai deles, homens escolhidos, fortes e valentes, chefes dos príncipes. E o número ao longo da sua genealogia dos que foram aptos para a guerra e para a batalha era de 26.000 homens. Capítulo 8. Ora, Benjamim gerou Belá e o seu primogênito, Asbel, o segundo, e Aará, o terceiro, Noá, o quarto, Rafa, o quinto. E os filhos de Belá foram Adar, Gera e Abiúde, e Abissua, e Naamã, e Aoá, e Gera, e Jefufã, Urão. E estes são os filhos de Eude. Estes são os cabeças dos pais dos habitantes de Geba e os que foram levados para Manaate. E Naamã, e Aías, e Gera, ele os levou e gerou Uzá e Ailude. E Saaraim gerou filhos na terra de Moabe, depois de ter repudiado suas mulheres, Uzim e Baara. E ele gerou de Odes, sua esposa, Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, e Jeus, Saquias, Mirma. Esses foram os seus filhos, cabeças dos pais. E de Uzim ele gerou Aitube, Eupal, os filhos de Eupal, Eber, Missã e Semede, que edificou Ono, e Lode com as suas aldeias. Também Berias e Sema, que foram cabeças dos pais dos habitantes de Ajalon, que expeliu os habitantes de Gade. E Aiô, Sazaque, Jerimote, Zebadias, Arade e Éder, e Micael, e Ispa, Joá, os filhos de Berias, Zebadias, Mesulão, Isque, Eber, Ismerai, Islias, Jobabe, os filhos de Eupal, e Jaquim, Zicre, Isabde, Elienai, Ziletai, Eliel, e Adaías, Beraías, Sinrat, os filhos de Simei, e Ispã, e Eber, Eliel, Abdon, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifdeias, Penuel, os filhos de Sazaque, Zanserai, Searias, Atalias, Jaaresias e Elias e Zicre, filhos de Jeroão. Esses foram os cabeças dos pais pelas suas gerações, chefes. Esses habitaram em Jerusalém, e em Gibeão habitou o pai de Gibeão, cuja esposa tinha o nome de Maaca.
E o seu filho primogênito, Abdom, e Zur, e Quis, e Baal, e Nadab, e Gedor, e Aiô, Ezequer, e Miclote gerou Simeia. Estes também habitaram em Jerusalém com seus irmãos diante deles. E Ner gerou Quis, e Quis gerou Saul, e Saul gerou Jonatas, e Malquissua, e Abinadab, e Esbaal. E o filho de Jonatas foi Meribbaal, e Meribbaal gerou Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acás. E Acás gerou Jeoada, e Jeoada gerou Alemete, e Asmavete, e Zinri gerou Mossá. E Moça gerou Bineá, Rafa foi o seu filho, Eleasa seu filho, Azel seu filho. E Azel teve seis filhos, cujos nomes são estes: Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias, Anã. Todos esses foram os filhos de Azael. E os filhos de Ezequiel, seu irmão, foram Ulão, o seu primogênito, Jeus, o segundo, e Elifelete, o terceiro. E os filhos de Ulão foram homens fortes e valentes arqueiros, e tiveram muitos filhos, e filhos de filhos 150. Todos esses são os filhos de Benjamim.